portanto, é a gente estar aqui na Terra e conseguir viver o que é da Terra sem perder a conexão com o espiritual. Aí a gente vive na Terra olhando para o espiritual de uma forma leve, de uma forma serena, alegre, nos dando energia para a gente lidar com aquilo que é da Terra. Tá? E é esse tema que a gente vai tratar hoje, né? Dar a César, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Tá? Hoje nós vamos ter o nosso querido irmão Hugo aqui, que vai estar com o tema. Eu convido vocês a estarem, buscar essa inteireza, procurando realmente ouvir o que você veio ouvir aqui. O que você veio ouvir aqui? Qual a pergunta que não cala dentro de você, que você veio aqui para ouvir e que pode fazer diferença no seu processo evolutivo? Então, passar aqui para o Hugo, falando algo que inspire e o motive nas suas palavras. Boa noite a todos. Boa noite. Alegria mais uma vez estar aqui nessa casa que eu adoro e que quase eu não fico realmente, né? Primeira vez que eu vim, essa história do Tom. Primeiro assim, cumprimente a pessoa que está do lado. Aí estava a Denise do meu lado, mas quando eu virei para ela tinha se virado para outra pessoa. Esposa, né? Essas coisas. Aí eu me virei para o outro lado, tinha um cidadão, nunca tinha visto, pessoa assim, aparentemente formal e tal, e a gente se cumprimentou. Tudo bom? Tudo bem. Aí logo em seguida o Tom disse: agora olhe nos olhos dessa pessoa e diga que a ama. E passou, sabe? Foi uma coisa assim me apertar, né? Quase que eu não volto, né? Mas é uma alegria estar aqui nesse momento, falando sobre esse tema, falando sobre a mensagem de Deus, né? E essa passagem evangélica, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é uma passagem que tem uma grande gama de possibilidades de interpretação. Eu escolhi tentar rapidamente falar sobre ela, e para isso eu desejei começar essa nossa conversa com uma história. Eu adoro histórias, e eu vou contar para vocês a história do Efraim. Efraim foi um judeu que muito mas muito novo realmente para aquela época. Aos 40 anos de idade ele já era um homem que tinha uma alta posição hierárquica dentro do farisaísmo. Ele se fizera a autoridade máxima da linha farisaica, daqueles que seguiam Hilel, que era uma das grandes linhas farisaicas da época de Jesus. Ele era um homem extremamente culto, não só na área teológica, mas fora dela também. E era um homem imensamente rico. Ele tinha muitas propriedades, muitas mesmo, muitos recursos. E ele logo se transformou num grande orientador, um orientador muito capacitado de toda uma comunidade. Ele orientava não só na linha teológica, mas na linha financeira, em todas as linhas possíveis. E ele também se caracterizava por ser um amigo muito sincero de todos aqueles que o procuravam. Efraim ouviu falar de Jesus, ouviu as pregações de Jesus e se encantou com elas. E resolveu que iria procurar Jesus por acreditar que ele poderia ser o escolhido de Deus para unir todas as crenças e todo o povo israelense. E num dia que Jesus estava pregando próximo da cidade onde Efraim morava, ele demandou encontrá-lo. E quando chegou perto, ele
percebe que Jesus, numa túnica extremamente simplória, pregava para homens muito pobres, muito rudes. E aí Efraim foi tocado no coração por um constrangimento muito grande, uma vergonha das joias que ele estava usando. O campo energético da pregação de Jesus envolveu Efraim de uma forma que, da vergonha, ele passou logo para uma grande emotividade. Percebendo então que estava realmente na presença de um grande mestre, ele que tinha ido propor a Jesus um movimento coordenado para unir todas as crenças do povo hebreu, pensou consigo que antes de qualquer propositura, ele ia perguntar àquele mestre aquela que era a mais alta busca espiritual de todo hebreu. Ele então chega para Jesus e diz: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe diz: por que me chamais de bom? Bom só há um, Deus. Mas se queres herdar a vida eterna, cumpre os mandamentos da lei de Moisés. E aí Jesus enumerou alguns dos mandamentos que estão nos livros mosaicos. Amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo, não furtarás, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Aí Efraim encheu-se de ânimo renovado, porque ele acreditava piamente que cumpria esses mandamentos. E então disse: mestre, esses mandamentos eu cumpro desde a infância. Jesus então olhou para ele e disse: mas ainda te falta algo. Se queres aperfeiçoar-te, vai, vende tudo o que tens, dai aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Ouvi aquelas palavras. Baixou os ombros, baixou a cabeça e saiu triste. O que essa passagem, que também é evangélica, é a passagem conhecida como passagem do jovem rico ou do mancebo rico, mas que eu trouxe alguns outros detalhes porque ela é contada com muito mais profundidade num livro de Humberto de Campos. O que essa passagem tem a ver com a passagem em que os fariseus chegam para Jesus e tentam maliciosamente colocá-lo numa arapuca, perguntando se deviam ou não deviam pagar o tributo a César? E aí Jesus pede para mostrar o denário, que era a moeda da época, e pergunta: de quem é essa insígnia e essa inscrição? E quando eles respondem: de César, Jesus ensina: dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que essas duas passagens evangélicas têm de relação? A reflexão que eu faço, meus amigos, é que todos nós aqui sermos espíritos imortais temporariamente vinculados ao mundo. A primeira é trabalhar para o equilíbrio e o progresso dessa sociedade onde nós estamos, do mundo material. E a segunda é viver aqui de forma a conseguirmos melhor nos conhecer e mais nos iluminar. São duas dimensões que se sobrepõem: a material e a espiritual.
e que, portanto, trazem-nos essa busca dupla de estar no mundo sem perder a consciência da nossa essência espiritual. Quando Jesus diz: dai a César o que é de César, para mim, ele está fazendo uma clara referência à dimensão material da vida. E de tudo o que nós temos que fazer, contribuindo para essa sociedade, onde nós fomos inseridos, não por acaso. Quando ele vem com a expressão e dai a Deus o que é de Deus, ele está se referindo à dimensão espiritual, onde ele nos lembra rapidamente de que para integralmente realizar a essência que nós somos, nada de material é de fato relevante. Eu comecei a conversa da noite de hoje com a história de Efraim, porque eu acho que a história de Efraim traz uma exemplificação muito clara dessa duplicidade. Quem era Efraim? Já disse, e vou apenas repetir os pontos mais marcantes. Um judeu extremamente culto, extremamente rico e numa posição hierárquica de imenso destaque. Esse era Efraim. Ele se valia, de acordo com as informações que o Humberto de Campos nos traz, ele se valia dessa ambientação onde ele estava envolvido, né, de conhecimento profundo, de riqueza imensa e de poder. Ele se valia dessa ambientação de um modo muito positivo. Efraim era um orientador. Efraim era um amigo. Efraim era alguém que praticava atos e tomava decisões que beneficiavam o seu corpo físico. Ele era alguém que tinha uma excelente integração com a comunidade. Ele construía uma personalidade que inspirava os outros ao bem, inclusive inspirando o respeito às autoridades. Pode-se dizer assim que Efraim cumpria com muita galhardia a tarefa de contribuir para o equilíbrio e para o progresso daquela sociedade onde ele estava inserido. Ele montava na dimensão material em que ele estava uma belíssima paisagem. Mas no que diz respeito à dimensão espiritual, a despeito do próprio Humberto de Campos nos falar de alguns bons sentimentos, nobres sentimentos que ele já tinha, não foi sem vaidade, e não foi sem apego, e não foi sem orgulho que ele procurou Jesus. Para, como eu disse antes, propor um movimento de parceria coordenado para unir todos os hebreus. Ao buscar o Cristo, relembrando a historinha que eu acabei de contar, Humberto de Campos nos diz que ele se enche de vergonha. E Humberto de Campos frisa na história, mesmo estando com a túnica e os pertences mais simples que ele costumava usar. Ele se enche de vergonha ao ver Jesus, pela túnica e pelos pertences que ele usava naquele momento. Isso já diz alguma coisa. Ali ele já quis ir às lágrimas. Mais adiante, reconhecendo Jesus como mestre e envolvido pela egrégora de amor do Cristo,
ele indaga Jesus, começando por chamá-lo de bom mestre. E Jesus traz logo uma resposta: por que me chamais bom? Bom só há um, Deus. Essa advertência de Jesus estalou como um açoite no âmago da vaidade de Efraim. Porque Efraim era um homem que tinha uma autoimagem de homem bom. Ele realmente fazia muita coisa boa. E ele construiu no íntimo dele uma autoimagem de homem bom muito forte, muito alta. E quando aquele que era todo bondade não se reconhece como bom, isso para ele foi um estalo na vaidade. Mas Jesus continua e fala que para herdar a vida eterna precisaria cumprir os mandamentos. E aí ele se reanima porque ele realmente acreditava que praticava. E ele buscava sinceramente praticar aqueles ensinamentos. E aí quando ele diz a Jesus que já os praticava, aí diz Humberto de Campos, Jesus lança sobre ele um olhar que devassa sua alma. E aí diz: ainda te falta algo. Se queres aperfeiçoar-te, veja que Jesus está falando da dimensão espiritual. Se queres aperfeiçoar a ti, espírito mortal que és, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e necessitados, e terás o tesouro no céu. Depois disso, vem e segue. Vejam, Efraim tinha uma conduta social irrepreensível. Ele desenvolvia com extrema desenvoltura tudo aquilo que cada um de nós é convidado a desenvolver na dimensão material da encarnação. Mas como estavam os sentimentos dele? Já se disse que ele tinha alguns sentimentos nobres, mas faltava muito. Faltava muito para aquilo que ele queria fazer e achava que tinha condições de fazer. Que era o quê? Com a ajuda de Jesus, unir todos os hebreus em sua volta. Ele sabia que Jesus era o grande mestre, mas ele achava que a influência dele iria ajudar Jesus a essa união ser feita. E, fatalmente, ele seria uma figura central desse novo movimento do povo hebreu. Faltava ainda para Efraim a percepção, inclusive, da dimensão espiritual dos outros que faziam parte daquela mesma comunidade. Porque se ele tivesse uma dimensão um pouco mais dilatada da dimensão espiritual dos outros, ele ia perceber, como Jesus já sabia, que não era o tempo da união. Jesus disse, está na Bíblia, chegará o dia em que haverá um só pastor e um só rebanho. Esse dia ainda vai chegar, está distante de hoje. Imagine daquela época. Então, quando Jesus diz a Efraim que para herdar a vida eterna ele precisava ir vender o que tinha, distribuir para os pobres, Jesus estava situando Efraim no patamar em que ele se encontrava. Estava baixando a bola do Efraim. Era mais ou menos isso. Jesus estava... Porque Efraim, ele já tinha compreensão de que os seus bens não deveriam servir apenas para o seu gozo. Mas ele não tinha ainda a menor percepção de que aqueles bens, de verdade, não pertenciam a ele. Antes,
aqueles bens o prendiam. Então, quando Jesus diz, tu queres acessar um outro patamar de compreensão da dimensão espiritual? Pois então liberta-te. Liberta-te daquilo que está te prendendo nesse patamar onde tu estás. Liberta-te daquilo que está gerando em ti apego. Liberta-te daquilo que está gerando em ti vaidade, orgulho. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas aqui há um destaque muito necessário de ser feito. Jesus nunca condenou a riqueza. Quando Jesus diz isso para Efraim, ele está dizendo que para aquele espírito, naquele momento da sua caminhada evolutiva, e para o salto de compreensão que ele queria dar, ele precisaria libertar-se do que o prendia, que naquele caso eram os bens. Então a pergunta, gente, que nos cabe hoje à noite, e a pergunta que eu me fiz nos últimos 2 dias é: o que está me prendendo? Jesus devassou a alma de Efraim e disse a ele o que prendia ele. Os bons espíritos, emissários de Jesus, podem nos ajudar a nós encontrarmos aquilo que nos prende. Mas para isso, eu preciso perguntar. Para isso, eu preciso me abrir para a resposta que vai vir. O que está me prendendo? Se eu quero deixar esse patamar onde eu estou. Veja, no caso de Efraim, o patamar onde ele estava não era ruim. Mas se ele queria deixar aquele patamar e acessar aquele outro, ele ia precisar fazer aquela notificação. Se eu quero deixar, se você quer deixar o patamar em que você está, de percepção da dimensão material e principalmente de percepção da dimensão espiritual, e acessar um outro patamar de compreensão, o que está lhe prendendo a esse patamar atual? Que você quer que seja antigo, mas que você ainda não conseguiu dele se libertar. O que lhe prende? O que me impede de subir esse degrau? Aqui, meus amigos, essa reflexão, ela é infinita. Eu posso começar a analisar várias e infinitas facetas da minha vida para identificar se aquilo ali está me prendendo ou não. Eu vou lançar aqui 3 sugestões, que eu vou lançar aqui porque eu perguntei para mim. E aí eu vou compartilhar com vocês a reflexão que eu fiz. Mas ela é apenas ilustrativa. Quem quiser se apropriar dessa reflexão deve, se quiser, claro, dar continuidade a essa busca em várias outras facetas da sua vida. Como eu pretendo dar seguimento à reflexão que eu iniciei anteontem. Então, a primeira sugestão de reflexão para ver onde é que está pegando é: como eu estou administrando os bens que Deus me emprestou nessa viagem. Os bens que eu tenho hoje, os bens que eu já tive, como eu administrei? Os que eu tenho hoje, como eu estou administrando? Porque veja, se eu dilapido irresponsavelmente o bem que me chega, ou se eu dou a esse bem uma utilidade totalmente desconexa de um equilíbrio social, eu não estou dando nem a César o que eu devia.
nem a César eu estou dando o que eu devia. Se eu administro os bens que me chegam, reconhecendo primeiro que eles me chegaram de forma honesta e ética, e se eu dou a esses bens uma destinação que eu estou dando a César o que é de César através da administração dos bens que me foram emprestados. Agora, qual é a repercussão que esses bens trazem na minha dimensão espiritual? Essa é uma pergunta interessante. Os bens que eu hoje possuo como administrador, eles fomentam em mim apego, como acontecia com Efraim? Eles estimulam em mim a vaidade? Vou dar um exemplo. Esses bens são do meu sucesso? Considerei ou me considero hoje melhor, mais importante do que alguém? Ou será que na administração desses bens eu tenho uma convivência pacífica, filha direta de uma compreensão de que, por mais que eles tenham vindo após muito eu suar para poder obter essa administração, eles na verdade não me pertencem. E a qualquer momento o proprietário pode fazer uma denúncia e retirar esse bem da minha administração. Se eu consigo ter essa percepção mais leve, mais tranquila, e essa percepção de que eu administro e enquanto eles estiverem sob minha administração, eu vou dar o melhor uso que eu puder, não só para mim. Se assim eu ajo, assim eu penso e assim eu me porto, eu posso dizer que no campo pequeno de análise chamado administração dos bens emprestados, eu estou dando a Deus o que é de Deus. Deu para entender, pessoal? A segunda pergunta que eu me fiz é: como eu estou lidando, ou melhor, como eu me relaciono com as autoridades constituídas do meu país? Se eu desrespeito essas autoridades, se eu ajo de forma a estimular o desrespeito a elas, se eu ajo de uma forma que de qualquer maneira pode prejudicá-las, no sentido de atrapalhar o cumprimento dos deveres que elas têm. Por exemplo, se eu digo assim, o Brasil só tem corrupto, então eu não vou pagar imposto. Eu vou fazer o que eu puder para não pagar imposto, porque se eu pagar imposto eu vou dar o dinheiro ao corrupto. Se esse é meu raciocínio, através do relacionamento que eu criei com as autoridades constituídas do meu país, eu não contribuo nem para o equilíbrio e nem para o progresso da minha sociedade. Então, nem a César eu estou dando o que eu devo. Nem a César. Está falando da autoridade legítima. Da autoridade legítima. Não daquela que é usurpada ou uma autoridade que não é legítima. Toda autoridade
vem de Deus. Eu entendo essa passagem, Maristério, de que todo aquele que exerce autoridade cumpre um munus divino. Ele vai responder pela escolha que ele tomar. Mas eu, enquanto subordinado dessa autoridade e integrante dessa comunidade, eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Posso não reconhecer, né? Eu tenho que respeitá-la enquanto autoridade que ela é constituída. Eu posso não concordar. Vejam, se eu não concordo, e eu tenho todo o direito de não concordar, e tenho todo o direito de expor firmemente o meu desacordo. Mas eu devo expor respeitando. Eu devo expor numa discussão de onde eu possa tirar algo útil. Se eu faço isso, se eu a respeito, mesmo discordando, e se eu, de nenhuma forma, provoco instabilidade no sentido de prejudicar o equilíbrio da nação, eu posso dizer que na minha relação com as autoridades públicas, e eu não estou falando de Temer apenas, eu estou falando de todas as autoridades públicas, eu posso deixar claro para mim mesmo que eu estou dando a César o que é de César através do meu relacionamento com a autoridade. Mas se a minha reflexão vai mais além da dimensão material, aí eu preciso perceber algo mais. Porque nós, de uma maneira geral, claro que existem muitas exceções, mas é muito difundida em nosso povo a ideia de que a minha obrigação para com a nação é pagar meus impostos, é dar aquelas moedas por ano a César, e é não agir de forma a criar tumulto. Ou seja, não atrapalhar. No mais, o resto é obrigação de César. Não é assim? Isso na dimensão material é justo. Por isso que se eu ajo assim, pago meus tributos, não crio tumulto, não atrapalho, eu dou a César o que é de César. Mas para dar a Deus o que é de Deus, através da relação com a autoridade, precisa algo mais. Precisa o meu reconhecimento de que todos temos um munus público de sermos úteis à comunidade. Todos temos a obrigação moral de sermos úteis à comunidade. E aí eu tenho que me fazer um auxiliar das autoridades. Não um auxiliar para concordar. Não um auxiliar para despachar administrativamente com ele. Não é isso. Mas eu tenho que ser um auxiliar na medida em que eu me torno um pacificador. Eu não sou apenas um pacifista que vive em paz, mas eu sou um pacificador que busco granjear a paz na comunidade onde eu vivo. Eu posso ser um auxiliar das autoridades fomentando a igualdade social. Mas muita gente pensa, essas ONGs que trabalham com educação é perda de tempo e de recursos das pessoas. Porque a obrigação de dar igualdade educacional para todos é do governo, está na Constituição. Concordo. Na dimensão material você está certo. Mas na dimensão espiritual, você está sendo inútil para a comunidade. Então, na dimensão espiritual, se eu quero dar a Deus o que é de Deus, no meu relacionamento com as autoridades, eu tenho que auxiliá-los na tarefa de fazer dessa comunidade uma comunidade melhor. Aí, se assim eu agir, eu estarei dando a Deus o que é de Deus através da minha relação com as autoridades.
E por fim, que eu não estou sem relógio, não sei nem quanto tempo falta. 15 para 9. É um perigo, né? Sem relógio, não tem relógio ali pendurado, tá perigoso hoje. E por fim, a última das reflexões que eu me fiz nesses 2 dias, né, é como eu estou me relacionando com os demais integrantes da comunidade onde eu estou inserido. Eu já falei da minha administração dos bens emprestados. Eu já falei da minha relação com as autoridades. Mas como é a minha relação com o outro? Como é a minha relação com você? Se eu me isolo, me nego a integrar, ou se eu me integro exclusivamente para explorar e para sugar, então, gente, eu não estou dando nem a César o que eu devia dar. Porque na minha relação com se eu me integro, o movimento da permuta, do dar e do receber é saudável. E se eu já vivo em comunidade, consciente de que não devo agir de forma violenta, César no meu relacionamento com o outro. Com o outro, eu preciso perguntar algo mais. De César, ou seja, mesmo quando eu participo, eu estou no movimento da permuta, normalmente eu estou no movimento da permuta julgando tudo que o outro faz. E de uma maneira extremamente rigorosa normalmente. E eu estou no movimento da integração, da conversa, da comunicação, mas em boa parte desses movimentos, às vezes até inconscientemente, eu imponho ou quero impor a minha verdade. Isso é suficiente para dar a César o que é de César se eu não sou violento e se eu me integro. Mas não é suficiente para dar a Deus o que é de Deus. Porque para dar a Deus o que é de Deus, eu preciso ver no outro um igual a mim. Eu preciso trabalhar para estabelecer na minha relação com o outro uma relação de fraternidade. E na relação social, uma relação de solidariedade. Não por acaso, gente, a questão 799 do Livro dos Espíritos deixa claro que uma das principais finalidades da doutrina espírita via Terra é inspirar que todos trabalhem para a implantação da solidariedade que nos há finalmente de unir como irmãos. Deus é tão bom, tão maravilhoso com a gente, tão espetacular, que quando Ele nos manda para essa viagem a trabalho, Ele nos manda no meio de iguais, em essência. Porque Ele sabe da minha imensa dificuldade de me condoer com a dor do outro. Ele sabe da minha imensa dificuldade de ver algo que está além da minha individualidade. Então Ele me coloca entre iguais, para tentar fazer com que eu me sensibilize ao perceber que a dor que Ele sente, eu também posso sentir. Quando eu subo um degrau na percepção da dimensão espiritual, aí eu já percebo diferente. Eu já percebo que a dor que ele está sentindo agora também é minha. Porque repercute em mim. Nós é que não percebemos, mas repercute. A guerra lá da África
ou do Oriente Médio, e aquelas mortes imensas repercutem na dimensão espiritual da Terra e repercute na sua dimensão espiritual. Eu que não percebo, mas repercute. Nós estamos num estágio evolutivo em que nós, quando muito, nos sensibilizamos com a dor do outro quando o outro é alguém próximo. Mas dia virá, como profetizou Jesus, que todos se sensibilizarão com as necessidades de todos. Aí, nesse dia, é que o Reino de Deus estará implantado na terra, porque todos estarão dando ao outro, aliás, na sua relação com o outro, estarão dando a Deus o que é de Deus. E aí o mundo pertencerá a Deus, não só na nossa percepção menos concreta, mas numa percepção mais concreta. Para resumir e fechar, porque hoje eu estava conversando com Denise e ela me falando de uma palestra, e ela falou 3 coisas da palestra. Eu disse: qual foi a conclusão? Ela disse: eu não lembro não. Aí eu disse assim: pois então, quando eu for fazer a conclusão hoje, eu vou dizer: minha gente, presta atenção agora, porque se vocês não lembrarem mais nada do que eu falei hoje, talvez essa parte valha alguma coisa. O resumo da ópera da noite de hoje é que tudo é uma questão de percebermos que a vida no plano físico se desenvolve realmente em 2 dimensões que são simultâneas, que coexistem e que se completam com a única finalidade de fazer com que a Terra crie um campo energético de amor para todos. Toda a vida nesse plano físico se desenvolve em 2 dimensões, material e espiritual, que coexistem, que se completam, com a finalidade de criar um campo de amor para todos. Por isso que no livro Ação e Reação, quando André Luiz pergunta para o seu instrutor o que é mal, ele diz: mal é o que é bom só para você. E bem é o que é bom para todo mundo. Então, quando você estiver na dúvida se você está falando mal, fazendo uma coisa mal ou boa ou má, você pergunte: isso que eu estou fazendo é bom só para mim? Porque tem muita gente que acha que porque é bom, não é mal. Mas se é só para você, esse bom é mal. Porque as dimensões que existem na Terra são para gerar um campo de amor para todos. E quando a gente foge dessa destinação, isso chama-se mal. É o desvio. O desenvolvimento dessa percepção passa por um exercício, que é essa parte final, que eu concluí hoje. Isso. O desenvolvimento dessa percepção de que a nossa vida aqui se desenvolve nessas 2 dimensões passa por um exercício. É o exercício de que eu tome consciência de que tudo, e aí, gente, é absolutamente tudo o que eu faço repercute positiva ou negativamente na dimensão material da Terra inteira. E tudo o que eu faço repercute positiva ou negativamente na dimensão espiritual minha e da Terra inteira. Eu estou dando a César o que é de César e estou dando a Deus o que é de Deus. Muita paz e até a próxima. O milagre aconteceu um pouco
se alguém tiver aqui alguma palestra, alguma pergunta, pode dizer? Uma coisa que me incomodou bastante na palestra foi quando ele falou do respeito para com as autoridades que devem nos nossos tributos, né? E eu fiquei imaginando que grande parte das coisas, das evoluções sociais do mundo inteiro, surgiu a partir de protestos, de revoluções, até mesmo de guerras. E daí, de repente, surgiu uma nova maneira de pensar. Daquele modelo antigo não servia mais, o novo talvez não estivesse pronto ainda, e precisou de ter essa revolução, essa discordância entre a sociedade e os seus dirigentes. E uma coisa que eu escuto falar também, que eu consegui associar nesse meu pensamento, é que o bem ser instalado, o mal ele vai precisar atingir um patamar bem alto para daí ter essa transição e o bem conseguir prevalecer. Você já ouviu alguns palestrantes que nós estamos vindo uma fala sobre isso, e tantos outros. Eu queria apenas dizer que me incomodou em mim essa parte, se você tiver alguma coisa a acrescentar, para que eu possa conseguir pensar e agir igual a algum, porque eu acho que vou precisar bastante informação. Deu para todo mundo. Aí atrás deu para todo mundo ouvir o que ele perguntou. Ele está perguntando, resumidamente, a questão da autoridade, que na história do nosso planeta a gente vê revoluções e até guerras, chega ao nível da guerra para mudar um sistema para o outro. E que isso, efetivamente, na nossa leitura, parece ser melhorado, né? De uma para outra. E como é que se compactua isso com o que o Hugo falou a respeito das autoridades? Sabia que essa parte ia gerar. Bem separado para responder. Mas eu tenho muita segurança em mim dessa conclusão que eu cheguei para mim, né? Que só serve para mim. O papai diz muito isso. SSPI, só serve para mim. Eu me lembro, nessa sua pergunta, de Gandhi. Gandhi foi um revolucionário. Talvez um dos maiores revolucionários que essa terra tenha visto. Mas Gandhi nunca desrespeitou uma autoridade. Ele pode não ter cumprido a ordem, mas ele agiu com respeito extremo à autoridade. Ele não agiu com violência em momento algum. Mas não foi só a violência física que ele impediu. Ele agia com uma verdade muito grande. Tudo que ele trazia tocava as pessoas pela verdade que ele emitia naquilo que ele falava e fazia. Então, quando eu disse, eu posso até não concordar e colocar a minha discordância firmemente, mas eu preciso respeitar. Isso para mim é muito claro, porque quando eu abro a porta para o desrespeito, que começa como uma brincadeira desrespeitosa, esse desrespeito chega ao cúmulo do desrespeito, que é a violência extrema. E nenhuma revolução que seja fundada na violência, ela é uma revolução que devesse vir daquela forma. Veio pelo livre-arbítrio nosso. Se não tivesse tido aquela revolução naquele momento, o movimento cíclico da humanidade faria com que ela se desse de uma outra forma, talvez num outro instante. E aí várias repercussões que ainda hoje nós sentimos das revoluções sangrentas não estariam presentes hoje na humanidade. Talvez tivesse demorado um pouco mais para a Bastilha cair. Certamente teria demorado mais. Provavelmente, acredito eu, ela cairia ou se transformaria no que é hoje a monarquia inglesa, que não apita nada, né? Ela cairia e muito da repercussão, não só energética, mas também material, daqueles dias de sangue, a gente não precisaria estar vivendo hoje. Sabe? Então,
eu tenho muito cuidado ao falar sobre isso, mas eu também acho que não devo deixar de falar, sabe? O Brasil vive hoje um momento muito delicado. Muito delicado. E esse ano, em especial, muito delicado. Se a gente não tiver cuidado de fazer as nossas colocações, que eu acho que a gente deve fazer, mas com extremado respeito ao outro ser humano que ali está, que pode estar em absurdo equívoco, mas é um ser humano que merece ser respeitado. Se a gente não tiver esse cuidado, e se a gente não tiver o cuidado de evitar a todo custo os atos de violência, a gente pode ter revoluções marcantes que vão gerar realidades novas com algo de positivo, sem dúvida, mas que vão gerar cargas energéticas e materiais que séculos serão necessários para dissolver. É isso que eu penso.